96, para darmos início ao culto ao nosso Deus. Quem for abrindo, vai ficando de pé. Vou fazer a leitura na versão ARA, revista e atualizada. É a mesma versão que está sendo projetada aqui. Nós vamos fazer da seguinte forma: eu leio um versículo, a igreja do Senhor lê o próximo, amém? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Glória a Deus. Esse salmo é um salmo que fala da majestade do nosso Deus, nos convida a juntos cantarmos ao Senhor, bendizermos o seu nome. Por quê? Porque Ele é digno, porque Ele é digno de ser louvado, porque glória e majestade estão diante dEle, porque Ele é o Deus de glória e Deus de força. Esse salmo nos convida a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Esse é o nosso Deus que reina, esse é o nosso Deus que firmou o mundo, e esse é o Deus em cuja presença estaremos observando o seu senhorio e juntos com Ele, reinando também num tempo vindouro. Esse é o nosso Deus, um Deus de fidelidade, Deus de majestade, irmãos, um Deus de santidade. E é esse Deus que nós viemos nessa noite aqui adorar, cultuar, cantar louvores e entregar o nosso culto. Então vamos orar, entronizar o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos nesse momento para se concentrar melhor na presença dEle. Você pode começar a orar ao seu Deus. Você pode começar a engrandecer o nome dEle, porque Ele é digno. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, no ajuntamento dos santos. E quão maravilhoso é podermos estar aqui juntos, Te cultuar livremente. Não há outro lugar que seja melhor para estar, a não ser na Tua presença, Pai. Queremos, Pai, declarar nessa noite que o Senhor é digno, o Senhor é Deus de toda glória, de toda majestade. Nós somos os Teus servos, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. A Ti, meu Deus, toda a honra, toda a glória. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo alimento que já tomamos no dia de hoje, pelas vestes, pela moradia. Mas o que mais nós Te agradecemos, Senhor, é pela nossa salvação. Ó Deus, muito obrigado, porque naquela cruz Tu levaste os nossos pecados, de forma que nós não precisamos mais pagar por nenhum deles. O Senhor já tomou sobre si todos eles. E nós Te bendizemos por isso, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu nos transportaste de um reino de treva para um reino de luz, para um reino de amor, para um reino de graça.
E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, juntos como família da fé, cultuando ao Teu nome, meu Deus. Tu és maravilhoso. Encontre em nós verdadeiros adoradores, que Te adorem em espírito e em verdade. Entregamos, Pai, a nossa vida diante de Ti, os nossos corações diante de Ti, para que o Senhor venha reinar hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz nessa estrada. Eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais, estou firme. Eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo.
Tu és aquele que vestido em glória voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre. Aleluia. Se os céus declaram as grandes obras de tuas mãos, se toda a criação exalta a força que há em ti, assim também farei e adorarei somente a ti. Tu és aquele que vestido em glória voltará. Jesus, para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre santo, e toda a terra canta santo. Bendito é o Rei que vem, Jesus, Ele vem, reina para sempre. Declare.
Jesus, Ele vem, reina pra sempre. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Chuvas de bênçãos, ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas,
sério faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia. Nós queremos declarar nessa noite que tudo é perda se nós não temos o nosso Senhor. De nada adianta as riquezas, prosperidade, se nós não tivermos o nosso Senhor. Aleluia. Muitas pessoas que têm riquezas, que são prósperos, mas não têm a paz que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor. E nós queremos declarar nessa noite que tudo é perda se não temos a Ti, Senhor. Tudo é perda se não tem a Ti. A Tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde ir. Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e minha alma se perder de Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me ver daquele que me amou? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar dos meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. E se eu
fazer desse refrão, desse louvor, a sua oração. Diga para o Senhor nessa noite: Senhor, se eu não tenho a Ti, eu não sou nada. Nós não somos nada, querido, sem o nosso Senhor. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Diga nessa noite que a presença do Senhor é o que te basta. A presença do Senhor é o que nos basta. A presença do Senhor é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem Teu amor, Senhor? E se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. E só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Vamos cantar como um grande coro e louvar o Senhor, dizendo que só Ele nos basta. E nós não procuramos as coisas do mundo, nós não procuramos o que o mundo tem a nos oferecer, porque só a presença do Senhor já basta para encher o nosso coração. E se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Queridos, nós iniciamos o culto com o Salmo 96. E vamos mais uma vez no Salmo 96. Para nossa ministração de oferta.
Vamos ler a partir do versículo 7. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Somente até aqui. E lendo o Salmo 96, a gente encontra um convite para juntos, na Assembleia dos Santos, cantarmos ao nome do Senhor, porque Ele é digno, porque todos os outros deuses não passam de ídolos, mas o nosso Deus não, Ele é o Deus que fez os céus. E continuando então nesse culto de adoração, o salmista faz um convite no verso 8. Ele diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e como parte desse tributo de glória e honra ao Senhor, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Nessa noite, nós possamos continuar adorando o nosso Deus, trazendo as nossas oferendas no seu altar. Deus abençoe. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Eu conhecer a ti e a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando sua. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. E eu quero ler com você versos 7 a 9. Isabela, me dá meu celular aí. Vou pegar o cronômetro aí, meu celular. Josué, capítulo 1, versos 7 ao 9. Nós já lemos todo esse trecho,
E eu vou me deter apenas nos versos de 7 a 9. Aqueles que acharam, por gentileza, se coloquem mais uma vez de pé, para que possamos fazer a leitura desses 3 versículos, nos quais nós iremos nos deter nessa noite, e continuar aquela pregação de Josué, que eu fiz há alguns domingos passados. Josué capítulo 1, a partir do verso de número 7, versão NVT, é a que eu estou usando esse ano. Diz assim: seja somente forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro. E nós já cantamos isso nessa noite. E assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, o homem do Salmo 1, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Verso 9. Essa é a minha ordem, diz o Senhor. Seja forte e corajoso, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Vamos orar. Senhor, nós temos medo. Medo é algo que se faz presente na nossa vida. E algumas circunstâncias que nós enfrentamos nessa semana que passou, nós enfrentamos com medo. Medo de que não daria certo, medo de que não aconteceria, medo de cair, medo de não se levantar, medo. Mas a tua palavra nos diz que a tua presença traz coragem ao nosso coração. E o que nós desejamos nessa noite, através dessa palavra, é que a coragem que vem do alto possa possuir o nosso coração, de tal maneira que possamos ter a certeza que o Senhor disse a Josué, que o Senhor disse quando foi assunto aos céus, e que é verdade absoluta. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós oramos assim, crendo em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Bom, o tema dessa mensagem mais ampla é quando a hora chega, chegou a sua hora. Isabela fez um desafio aí, quem quer liderar a ação social? Chegou a sua hora, pode ser você. Ah, mas eu tenho medo, mas Deus encoraja. E não se esqueça, você não está sozinho, nós estamos com você. Nós iremos te estimular a fazer capelania, fazer um curso esse, um curso aquele, para que você possa, trabalhar na obra do Senhor, mas de maneira qualificada. E aqui Deus está chamando Josué para assumir uma posição. Ele vai assumir a posição do grande líder Moisés, do grande legislador, do grande intercessor. E não era uma tarefa fácil. Por isso Deus está encorajando. E essa palavra coragem, coragem, coragem se repete por algumas vezes para que isso possa tomar conta do coração, da mente de Josué, e ele possa conduzir o povo à terra que Deus havia prometido há muitos anos atrás. E nós falamos de algumas lições desse texto. A primeira delas é que Deus chama seus servos para a sua obra. E Deus chamou a Josué como chama a mim e a você para fazer a obra dele. Não existe no reino de Deus crente desempregado. Pode até existir crente desinteressado, mas desempregado jamais. Por quê? Porque Deus nos chama para a sua obra. Tem muita coisa para fazer e todas elas irão acontecer por intermédio da vontade do Senhor, do propósito do Senhor e da obediência dos seus servos. Então Deus chama os seus servos. Mas o ponto 2 dessa ministração é que pessoas chamadas, como Josué, como eu e você, eles enfrentam obstáculos, ora interno, medo, ora externo, o Jordão. Então quem nunca teve medo aqui? Adão e Eva tiveram lá no Éden ainda. Eu e você podemos ter também, diante dos nossos desafios, mas o Senhor é aquele que nos encoraja. Então nós temos obstáculos internos, questões nossas, que também podem ser resolvidas à luz da palavra. Mas também nós enfrentamos obstáculos externos, e no caso deles aqui, o Jordão.
que no contexto da travessia estava no tempo da cheia. Então o Jordão, além de tudo, além de já ser um obstáculo para chegar na terra prometida, ainda estava cheio o Jordão. E aí Deus não criou ponte para atravessar o Jordão, poderia assim fazer. Deus, na verdade, estimulou fé para que eles pudessem atravessar o Jordão. Deus pode criar pontes, pode, porque Deus pode fazer qualquer coisa conforme a sua vontade, mas Ele não fez isso nem lá na travessia do mar, quando eles saíram do Egito, nem tampouco aqui, porque Deus, quando não cria pontes, Ele gera e estimula fé no nosso coração. É o que Ele faz com Josué, é o que Ele quer fazer conosco também no nosso dia a dia, nas nossas batalhas espirituais. E a terceira e última lição desse primeiro momento aqui no livro de Josué em cima dos versos que nós lemos, 7 a 9, é que pessoas chamadas, elas meditam na palavra de Deus. Não dá para conceber um chamado que não medita na palavra de Deus, um vocacionado que não medita na palavra de Deus. O que Deus está falando aqui com Josué Josué, essa geração que não entrou na terra, eles eram rebeldes, eles não queriam ouvir a palavra, eles estavam vendo as coisas, não estavam dando atenção à palavra, a lei já tinha sido dada, mas 40 anos havia se passado, e é necessário circuncidar o povo, é necessário voltar a fazer com que esse povo participe da Páscoa, porque eles haviam esquecido a palavra de Deus. Então você vai perceber dos versos 7 ao 9 que Deus está falando a Josué peremptoriamente para que ele possa atentar às Escrituras, para que ele possa meditar na palavra, porque pessoas chamadas por Deus, elas fazem o quê? Elas meditam na palavra de Deus. Meus queridos irmãos, a vida de todo homem espiritual, e quando eu falo todo homem espiritual, eu falo homem e mulher. E todo homem espiritual e sério, a vida dele é uma luta em busca da vitória. E cada vitória é uma espécie de conquista da terra prometida. Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra homens, carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal que se manifestam nas regiões celestiais. Então todo homem sério, toda mulher séria está em constante luta e em busca de vitória. E é por isso que esse homem, que essa mulher precisa de coragem, como Josué precisou de coragem. Só que coragem não é algo que nasce da nossa autoconfiança. Coragem vem de Deus e da submissão à palavra de Deus. O medo de Josué aqui é legítimo, é como o meu e o seu no dia a dia. É como aquele pai muito novo, aquela mãe muito nova que tem um filho e diz: como é que eu vou fazer educar o meu filho? Como é que eu vou ensinar o meu filho? E vem por um momento um medo na nossa cabeça, não é verdade? É quando você assume uma função na empresa nova, um desafio novo, e você fala: como é que eu vou fazer isso? Vem um medo. É quando você assume o ministério pastoral e aí vem um medo. Eu lembro que um pastor, quando ordenado, ele perguntou para o pastor que o ordenou: e agora? O pastor que o ordenou disse: é com Deus. Porque nós sentimos medo, como Josué sentiu medo. E é por essa razão que repetidas vezes a palavra do Senhor veio a Josué na forma de encorajamento. Coragem, coragem, coragem. Por quê? Porque a força de Josué era proveniente de quem o havia enviado. O verso 2, o verso 9, o que Deus fala para Josué? O que envia: Moisés está morto, agora é com você. Moisés está morto, mas eu te enviei. Moisés está morto, mas eu estou contigo. Coragem, coragem, coragem. De onde vem a força de Josué? Da mesma fonte de onde procede a minha e a sua força. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem. É de lá que vem. A nossa força não vem da nossa própria capacidade, embora precisamos nos capacitar. Mas a nossa força vem do Senhor. Agora o verso de número 7, na parte B,
você vai perceber que há uma responsabilidade intransferível que tem a ver comigo e com você. Quando Deus fala a Josué, não se desvie dessa lei, nem para um lado, nem para o outro. Sabe o que nós precisamos fazer? Ter um foco e ter fidelidade a esse foco. É como nós cantamos no primeiro louvor dessa noite. Eu não vou me desviar, dessa estrada eu não vou sair, eu vou manter o foco. Eu vou ser fiel a esse foco. E essa intransferível responsabilidade precisa ser uma marca do povo de Deus. E que marca é essa? Meditar nas Escrituras. Mas não apenas meditar nas Escrituras, ser obediente àquilo que a palavra nos fala. Ser obediente àquilo que Deus nos fala. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o que ele disse? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Imagina um homem que está 40 dias sem comer. E Satanás então aguça o poder que residia em Jesus para fazer das pedras pães. E ele então diz a Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de tudo que procede de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra de Jesus vem de um outro profeta. O outro profeta é Moisés. Aquele povo murmurava durante a travessia no deserto, ora porque não tinha água, ora porque não tinha comida. E eles viram o maná, a palavra hebraica significa o que é isso? O maná que caía pela manhã cedo, junto com o orvalho, o que é isso? E eles comiam aquilo. Mas sabe o que Moisés disse àquele povo? Mas nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porque quando não tiver água, Deus vai fazer brotar da rocha. Quando não tiver comida, Ele vai trazer o maná. Quando não tiver luz, Ele vai ser luz na escuridão. Quando o sol caustigante tentar derreter vocês na travessia do deserto, Ele será a nuvem que protege. Quando tiver leão, como nós cantamos nessa noite, Ele fará o leão jejuar por sua causa e por minha causa também. Há uma responsabilidade intransferível que o chamado precisa desenvolver. Ele precisa meditar e ser obediente àquilo que Deus fala. Porque possuir a terra era uma questão de confiança e obediência ao livro da lei. Josué era um homem de guerra. Ele era um militar. Ele coordenou as batalhas com muitas nações, mas sobretudo Josué era um homem espiritual. Ele meditava nas Escrituras. Você pode ter capacidade na guerra, você pode ter habilidades administrativas, você pode ter conhecimento técnico, mas se você quiser vencer as batalhas espirituais, eu e você, nós precisamos ser homens espirituais. E Josué era um homem espiritual. E onde está a marca de Josué na sua vida espiritual? Ele meditava dia e noite nas Escrituras. Ele é aquele homem do Salmo 1, que eu e você somos convidados a ser também aquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. E essa palavra meditar é interessante, porque dá a ideia de alguém que está ruminando. Os animais que ruminam, eles mastigam, mas não engolem. Aí eles botam para fora, botam de novo para dentro. Aí ele bota para fora, botam para dentro. Até ficar no ponto de engolir e não ter má digestão. O homem espiritual é aquele que olha para as Escrituras e medita. Ele passa um mês no mesmo versículo, só ruminando. E Deus falando, e Deus falando. Um Josué desobediente, ele não chegaria a lugar nenhum. Um crente desobediente não chega a lugar nenhum. E quando eu falo que um Josué desobediente não chegaria a lugar nenhum, é porque Josué, assim como todo o povo, é chamado a uma vida de meditação, mas também de obediência às Escrituras. Uma geração e um líder não entraram na terra prometida por causa da desobediência. E pasmem,
O líder que não entrou nessa terra do descanso foi simplesmente Moisés. Quando você termina de ler o livro de Deuteronômio, a vontade que me dá, como já me deu, eu já fiz isso, foi de chorar. É ver um homem conduzindo um povo por 40 anos e agindo com ira e desobedecendo a Deus, no lugar de falar com a rocha, sabe, motivado por toda aquela rebeldia, pressionado por aquela rebeldia do povo, no lugar dele falar com a rocha, ele bate na rocha, e Deus fala, porque você bateu na rocha, você não vai entrar na terra. E quando eu termino lendo o livro de Deuteronômios, eu choro, porque os 7 últimos dias da vida de Moisés, ele passou escrevendo esse livro que é chamado Repetição da Lei, para que nessa nova experiência de entrada na terra prometida, eles não deveriam cometer os mesmos erros do passado. E quando então Moisés sobe ao monte, Deus fala assim para Moisés, olha toda a terra, olha toda a extensão da terra, essa terra eu dei ao povo de Israel. Essa terra você ajudou a conduzir o povo a possuí-la, mas você mesmo não vai entrar. E eu termino lendo Deuteronômio chorando. Muito embora ele não entrou nessa terra do descanso, Moisés entrou no descanso celestial, ele está em Cristo Jesus. Mas a desobediência de uma geração, assim como a desobediência de um líder, provocou essa situação. E o que nós podemos aprender dessa responsabilidade intransferível de meditar e obedecer é que um Josué desobediente não chegaria a lugar nenhum. Um Tito desobediente não vai chegar a lugar nenhum. Um Décio desobediente não vai chegar a lugar nenhum. Uma Isabela desobediente não vai chegar a lugar nenhum. Um você desobediente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso Deus nos chama a meditar. E nos chama a obedecer. Deus, ele deu 3 ordens para esse povo. Eu falei quando preguei a primeira parte desse sermão. Ele disse nos versos 2 a 5, passa o Jordão. Mas o Jordão era uma matéria de fé, porque aquele povo não tinha ponte. E o rio estava cheio. Vocês viram o que está acontecendo em Minas Gerais por causa das chuvas? Os rios sobem, inundam, avançam. As populações ribeirinhas sofrem. Mesmo os grandes centros que foram construídos próximos aos rios sofrem também. E esse povo precisava transpor um Jordão que estava na cheia. E Deus deu uma ordem, passa. O que faz o leão jejuar diz passa. O que faz o fogo da fornalha não queimar diz passa. É uma ordem, e ordem a gente obedece. Josué era um militar, mas não só um militar, ele era um homem espiritual. Ele entende de ordens, porque ele serviu a Moisés 40 anos, sem nunca se rebelar contra Moisés. Sua irmã e seu irmão se rebelaram, mas Josué não. Ele era um homem de entendimento militar. Mas também ele era um homem espiritual, ele está ouvindo Deus falar com ele para liderar esse povo. A segunda ordem que ele deu foi: herda o que eu prometi. Ora, se Deus promete, eu me aproprio. Então herda, é uma herança, eu prometi lá atrás. A Abraão, a Isaac, a Jacó. Agora chegou o dia, eles não puderam se apropriar, porque a promessa foi feita no tempo deles, mas a apropriação é feita no tempo de vocês. A segunda ordem. E a terceira ordem é essa que tem a ver conosco. Ele disse: seja forte e corajoso, porque coragem vem de Deus. Mas meditar nas escrituras vem da gente. Ele não só falou ser forte e corajoso e acaba por aí. Ele falou ser forte e corajoso e medita no livro da lei. Medita na palavra do Senhor. E o que é a palavra de Deus? O que é a palavra do Senhor? É o padrão para meditarmos. E esse padrão onde meditamos, ele mede tanto a lealdade de Deus quanto a obediência do seu povo.
Porque se Deus disse que vai fazer e não faz, então ele não é leal. Mas porque ele disse que vai fazer e faz, ele se revela como um Deus leal. Então a palavra dele mede a sua lealdade. E a palavra dele mede o quê? A nossa obediência. Porque se ele diz para Josué, passa que eu vou dar a terra, Josué tinha que passar em obediência. Se por um lado a palavra mede a lealdade de Deus, por outro lado ela mede a nossa obediência. A palavra é um elo entre Deus e nós. Entre a lealdade do Deus que não falha, que nunca falhou, e do seu povo que precisa ser obediente. Eu queria fazer uma pergunta para você, olhando para esse texto. Você conhece toda a história dele. E a pergunta é: Deus é fiel às suas promessas? Esse povo possuiu a terra? Sim. Se você ler todos os capítulos de Josué, você vai perceber que esse povo possuiu a terra. Toda a extensão, todo mundo. Todas as 12 tribos. Então significa dizer que se Deus cumpre promessas, Ele é leal. Mas uma pergunta interessante que tem a ver conosco é: eu e você, nós obedecemos a Deus? E aí pode ter 3 respostas: sim, não ou talvez. Por vezes nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos o que devemos fazer. E é nessa hora que a nossa obediência entra em xeque. E é nessa hora que nós podemos revelar que nós não estamos fazendo a nossa parte quando Deus faz a dele. Ele é leal. Deus é fiel, mesmo quando nós não somos. Porque Ele não pode mudar a natureza dele. Ele não pode mudar a característica dele. Então Ele sempre será fiel. Ele não vai mudar. A pergunta é: quem muda? Somos nós, quando nós não agimos em obediência. Deus foi fiel a Moisés, e ele conduziu o povo até a entrada da terra prometida. Mas Moisés foi desobediente, e por isso ele não entrou. E olhando para esse retrospecto, Josué está diante de um desafio. Para lá, apesar de ter servido Moisés, e Moisés ter sido o líder de Israel, ele errou como todo líder erra, como todo pastor erra. Entretanto, eu estou sendo chamado para não agir nos erros de de Moisés. Eu preciso agir diferente. Eu preciso obedecer. E quando nós olhamos para esse desafio, para essa responsabilidade intransferível, nós precisamos compreender que obediência à palavra é fundamental para o sucesso na missão. Não haverá sucesso na missão se não houver obediência. Obediência é fundamental para que possamos ter sucesso na missão. Havia uma família que frequentava a igreja, mas que era conhecida como uma família desobediente. E o pastor resolveu fazer uma visita àquela família. E conversa vai, conversa vem, entre uma xícara de café e um bolinho. O pastor resolveu perguntar: qual é a Bíblia que você mais gosta de ler? Aí a senhora trouxe uma Bíblia bonita, toda bordada de ouro. Essa aqui é a que eu mais gosto de ler. Então o pastor ficou com aquela informação e foram para o jantar. Comeram, jantaram. Aquela família muito rica. Os talheres tudo de ouro. O pastor comeu, foi embora, abençoou e desapareceu. Passaram algum tempo, aquela senhora foi procurar o talher de ouro. E o talher de ouro tinha sumido. Falei assim: olha, a única pessoa estranha nessa casa foi o pastor. Ele levou o talher daqui, roubou o talher. O talher sumiu, o talher desapareceu. Um ano depois, convidaram o pastor novamente para jantar. E o pastor foi de novo lá. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E aí, falaram que sumiu um talher. E o pastor: foi mesmo? De como é que esse talher? Era de ouro. Esse talher valia muito. Alguém levou daqui. O pastor então disse assim: minha querida irmã, traga aquela Bíblia que você gosta de ler todo dia, muito, 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 muito. E os talheres de ouro estavam dentro da Bíblia. Um ano depois. E a Bíblia nunca foi aberta. O sucesso da nossa missão, o sucesso da vida cristã,
está em meditar na palavra do Senhor, como o homem do Salmo 1, de dia e de noite. O homem chamado por Deus é um homem chamado para meditar nas Escrituras. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite, muito pessoal e muito importante também. Você tem algum plano de leitura bíblica? Você está estudando algum assunto específico pelo qual você foi levado pela curiosidade? Você está estudando alguma doutrina da Bíblia? Se Paulo não conhecesse a doutrina da volta de Jesus, ele teria dificuldade de escrever a igreja da Tessalônica, porque aqueles irmãos precisavam daquela doutrina para consolar o seu coração. Qual o seu plano de leitura anual? Todo piloto, antes de assumir a aeronave, ele tem um mapa aeronáutico. E esse mapa trata de todos os detalhes daquela navegação. Da necessidade de combustível, a altitude, a rota que ele vai fazer. Desde a sua decolagem até o seu pouso. A altitude que ele deve, então, pilotar aquela aeronave, para que ele possa, da saída até o seu destino, chegar com segurança. Se porventura tiver alguma dificuldade lá nas alturas, ele desviar a rota. Ele tem um mapa aeronáutico, uma carta aeronáutica. E para que você possa chegar ao teu destino, meditar nas Escrituras é fundamental, para que, como nós cantamos nessa noite, possamos não nos desviar, seguir reto, seguir firme, foco, fidelidade no caminho. Qual é o mapa aeronáutico que você tem utilizado na sua vida para tomar as decisões, para avançar na vida, para tomar decisões em casa, decisões na igreja? Imagina se um jovem ou uma jovem chegasse para mim e falasse: pastor, eu quero me casar. Muito bem, casar é bom demais. Como é que é esse negócio aí? Não, eu quero me casar e eu encontrei uma pessoa muito especial ali, muito especial. Aí eu faria uma pergunta: ele é crente? Não, não é crente não, mas eu gosto muito dele, quero casar com ele. Eu falei assim: mas o que a Bíblia fala sobre isso? Porque Paulo pelo menos vai dizer assim: você pode casar com quem você quiser. Sabia disso? Com quem você quiser. Paulo vai dizer isso na de Coríntios. Contanto que sejam do Senhor. Então, nessa hora, o mapa está dizendo como deve ser o seu voo. O mapa está dizendo como que você vai chegar no destino. E tantas outras decisões que a gente precisa tomar na vida, para as quais nós precisamos do mapa. Então, quando você gasta tempo meditando nas Escrituras, se tornando esse homem espiritual, você vai tomando decisões em Cristo Jesus. O verso de número 8. Assim como Josué, nós somos desafiados a lembrar e a meditar. Lembrar da palavra e meditar na palavra. E como resultado dessa prática, meditar e lembrar, nós nos tornaremos bem-sucedidos. É isso que ele vai dizer aqui. Olha só o verso 8. Relembre, na minha versão, continuamente os termos dessa lei. Josué disse para o povo: olha, a lei diz que você não deve contrair casamento misto. Quando vocês então possuir a terra, não case com as mulheres ou com os rapazes desses povos vizinhos, porque se vocês casarem, eles vão trazer os deuses dele para o meio de vocês. E essa foi a ruína do homem mais sábio, chamado Salomão. Se o mais sábio, chamado Salomão, caiu nessa ruína, que dirá eu e você que não somos considerados como Salomão? Portanto, relembre o que a lei está dizendo. Salomão não relembrou. Medite, rumine esse assunto. Case com quem você quiser. Com quem você quiser. Contanto que seja no Senhor. Olha só, case com quem você quiser. Agora restringiu, contanto que seja no Senhor. Aí você foi guiado pelas Escrituras, pela palavra do Senhor. E isso vai te trazer sucesso. É exatamente isso que Josué está recebendo da parte de Deus. Deuteronômio 6:3 diz assim: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Ouve, Israel,
Só que às vezes Israel não quer ouvir. Por vezes o Israel do Senhor não quer ouvir. Por vezes a igreja que é o Israel do Senhor não quer ouvir. Mas quer ser bem sucedida sem ouvir, sem meditar, sem escutar. E aqui Deus está sendo claro com Josué. Ele está dizendo, você vai ser bem sucedido. Não tenha dúvida disso. Isso é palavra de Deus. Porém, você precisa lembrar e meditar em toda a Escritura. A meditação transformadora, meus queridos irmãos, é aquela leitura da palavra aplicada às decisões da vida. Meditação transformadora é quando você lê e aplica. Meditação transformadora é quando você lê e aplica. É quando você toma uma decisão à luz das Escrituras, você aplica. É quando você lê e aplica. Você pode ler a Bíblia de ponta a ponta. Se não aplicar, não virou meditação transformadora. Tem muita gente que já leu a Bíblia de capa a capa como um livro histórico, mas não aplicou. Não virou meditação transformadora. A palavra de Deus, ela deve ser lida, mas deve ser também o quê? Aplicada à vida. E quando nós olhamos essa palavra, então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. É tudo o que eu quero e você quer na sua vida. É tudo o que eu quero e você quer no seu casamento. É tudo o que eu quero e você quer na sua juventude e eu na minha velhice. É tudo o que você quer na sua casa e eu na minha. É sermos bem-sucedidos. E eu nem preciso perguntar isso aqui. Quem quer ser bem-sucedido? Porque eu sei que você levantaria as duas mãos, os dois pés, pularia e gritaria amém. Porque quem não quer ser bem-sucedido? Está no mínimo no lugar errado. Gente da palavra errada. Nós queremos ser bem-sucedidos. Mas tem uma coisa que eu preciso chamar a tua atenção. Ser bem-sucedido não é sinônimo de ausência de problemas, mas é o resultado de uma vida alinhada com a palavra. Homens bem-sucedidos enfrentam problemas. Josué, muitas nações. Eu e você, muitos problemas. Ser bem-sucedido tem a ver não com a ausência de problemas, mas com o nosso alinhamento com a palavra de Deus. E é por isso que ele está dizendo, lembre e medite. E você será bem-sucedido. Ah, mas os gigantes estão aí, você vai vencer, você será bem-sucedido. Ah, mas os problemas estão lá, eu tenho que possuir a terra. Ah, você vai ser bem-sucedido. Ah, mas o Jordão está na cheia, não dá para atravessar, não tem barco, não tem ponte. Mas você vai ser bem-sucedido. Quando todos olhavam para Golias no vale, todos diziam, esse homem vai destruir qualquer um, e a luta é mano a mano. E ele começou a praguejar contra o Deus de Israel. Mas Davi entrou no campo de batalha e venceu. Porque se eu e você, nós quisermos ser bem-sucedidos, nós precisamos alinhar nossa vida com quem? Com a palavra de Deus. O salmista diz, eu amo a tua lei. Eu amo a tua lei. Se você ama e eu amo tanto a lei do Senhor, por que eu vivo tão distante da lei do Senhor? Por que eu medito tão pouco na lei do Senhor? Eu estava escutando o rádio ontem, e uma rádio conhecida daqui dizia o seguinte, você já percebeu que as pessoas da atualidade, elas têm mais comunhão com os seus celulares do que com Deus? Eles passam mais tempo com os seus celulares do que com Deus? Eles dedicam mais tempo ao celular do que à meditação às Escrituras? É verdade. Se Deus é tão importante para mim, por que eu invisto tão pouco tempo na presença dEle? E sabe o que Deus está dizendo para Josué? Quer ser bem-sucedido? Não há segredo. Está revelado. Medita na palavra do Senhor dia e noite. Problemas existirão, sim, mas assim como o Jordão foi transposto, os meus e os seus também serão em nome de Jesus. Prosperidade, meus irmãos, não é automática.
mas sim acionada pelo botão da obediência. Prosperidade não é automático. Você aciona a prosperidade apertando o botão da obediência. Medita nessa lei, dia e noite. Aplica, cumpre ela, e então você prosperará. Quantos querem prosperar? Eu também quero. Então hoje é uma noite de apertarmos o botão da obediência. Moisés, conquanto a entrada da terra prometida, não apertou o botão da obediência. Josué apertou o botão da obediência. Prosperidade não é acidental, não é automática, não é uma escolha de um Deus que tem uns queridinhos para abençoar e outros não, mas é um resultado de alguém que aperta o botão da obediência. E quando eu olho para esse meditar e aplicar, eu preciso fazer uma pergunta ao meu coração, e eu peço ao louvor que venha para cá, que a gente vai cantar 2 canções. E a pergunta que eu quero fazer para mim, para você nessa noite, é uma pergunta reflexiva, se você já disse alguma vez, quando você atravessa um problema, uma dificuldade, como que você poderia resolver esse problema à luz das Escrituras? Você está passando por um problema, eu também estou passando por um problema. E às vezes os problemas vêm até casados, eles são irmãos gêmeos, vêm de dupla. Às vezes os problemas parecem aqueles bichinhos dos anos 80, daquele filme Os Gremlins, que quando caía uma gota d'água eles se multiplicavam, né? Mas só os maus. Às vezes o problema parece que é assim, né? Vem acontecer, ele vem só, né, no atacado, não vem no varejo. Mas quando você atravessa um problema, como eu atravesso um problema, você já se perguntou assim, o que as Escrituras falam sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Como que eu poderia resolver esse problema à luz das Escrituras? O verso 7 ao 9 está nos convidando a olhar para a palavra de Deus, e para nós é a Bíblia, e encontrar na Bíblia um guia seguro para tomar decisões. A Bíblia precisa ser para mim e para você um guia seguro para tomar decisões. Talvez há pessoas aqui que precisam tomar decisões seríssimas amanhã. Você já perguntou assim, o que a Bíblia fala sobre isso? E você vai descobrir que a Bíblia fala muitas coisas a respeito do problema que eu e você estamos atravessando. O que a Bíblia fala sobre isso? Um homem espiritual precisa ter uma ferramenta espiritual. E a ferramenta espiritual do homem espiritual é e sempre será a palavra de Deus. Líderes espirituais, cristãos em todo o tempo, eles precisam de fé para transpor o Jordão, coragem que vem de Deus, não é autoconfiança, obediência e dependência de Deus e da sua palavra. Sabe, diante de quem nós estamos aqui nessa noite? Daquele que faz o leão jejuar. O que faz o leão jejuar é o mesmo Deus que fez Josué transpor o Jordão com o seu povo. O Deus que, nos permitindo passar pela fornalha, como os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e que, muito embora permitiu que eles passassem por lá, mas não deixou o fogo consumir. É o Deus que está olhando para o teu problema, para a tua luta, para a tua dificuldade. É o Deus que está olhando para a tua crise. É o Deus que está olhando para os teus medos, os meus medos. É o Deus que está olhando para a nossa alma abatida. É o Deus que está olhando para a nossa necessidade imediata de vitória. Porque tem coisas que só vão resolver se acontecer hoje. Tem coisas que vão acontecer amanhã, mas tem coisas que se não for agora, já era. Esse Deus está olhando para mim e para você. Esse é o Deus que faz o leão jejuar.
Esse é o Deus que não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Mesmo quando a gente fica agoniado achando que Ele se atrasou. Imagina a aldeia de Betânia dizendo: o amigo de Lázaro não veio. Isso não é amigo assim eu não quero. Porque mandamos um recado para ele que o Lázaro estava doente, passivo de morte, e ele não veio. Isso não é amigo. Mas o amigo chega lá, aos olhos dos homens, atrasadíssimo, mas aos olhos da vontade do Eterno na hora certa. E tirou Lázaro lá daquele túmulo frio, onde a morte já havia se apoderado de Lázaro. Lázaro só teve o gostinho de bater o pé no paraíso. E Jesus falou: volta, vou usar o teu testemunho para dizer às nações que eu sou o ressurreto. Esse Deus é o Deus que nos visita nessa noite. É o Deus que olha para os meus e os teus problemas e Ele diz: há possibilidade de prosperidade. Sim. E ela vem do apertar o botão da obediência, lembrando e meditando nas Escrituras do Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você nesse momento a olhar para essa comunidade de fé e não pensar assim: ah, mas esses irmãos não sabem o meu problema. E realmente pode até ser que a gente não saiba, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o Deus fiel, que sabe de cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, Ele conhece o teu coração, a tua luta, a tua angústia, a tua dor, o teu medo. E assim como Ele foi na vida desse militar, Ele quer ser na vida desse guerreiro, dessa guerreira espiritual. E quer dizer nessa noite: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E o Deus que não volta atrás no que diz, que não pode mentir, que é fiel, foi fiel. E sustentou aquele homem, sustentou aquela nação. E eles entraram na terra do descanso. Como eu e você um dia entraremos na nossa Canaã celestial, porque é Ele quem nos sustentará até aquele dia. Não temas. O Senhor diz em sua palavra: eu sou contigo. Não temas. Eu quero convidar você a meditar na palavra dEle através dessa canção e a dizer que o teu Deus é o Deus que faz o leão jejuar. É o Deus que te sustenta em toda e qualquer situação. Canta nessa noite, fazendo dessa canção a tua oração, a tua petição, o teu clamor, a tua meditação transformadora, aplicando à tua vida tudo aquilo que a palavra de Deus se faz presente nessa canção. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está é verdade, comigo, Senhor. O braço forte do Senhor. Essa guerra eu não luto sozinho. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas
fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Creia nisso nessa noite. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É um Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É um Deus que trata do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Um Deus que derruba as muralhas, mistério faz mãe de filhos. É um Deus que grada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Aleluia. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia. Ele é Deus. Reina para sempre. Reina para sempre. Aleluia. Aleluia. Talvez nessa noite Deus não está criando uma ponte. Ele até pode fazer isso. Mas nessa noite Deus está ativando fé no meu e no teu coração. Meu pai tinha uma belina. E quando ele me levava de um lugar para o outro, principalmente à noite, eu ficava com medo. Medo dos perigos. Eu era uma criança, não sei o que passava na minha cabeça, mas eu ficava com medo. Mas a certeza de que ele estava na condução daquela belina me trazia uma segurança. Eu sabia que ia chegar ao destino seguro.
Assim é Deus com você. Ele está dirigindo a Belina. E você pode até sentir medo, mas Ele está te dizendo nessa noite: eu sou contigo. Quando o rei Dario foi de manhã cedo, lá na cova onde colocaram Daniel, que não tinha culpa de nada do que estava acontecendo, apenas fidelidade a Deus. Dario disse: Daniel, acaso o teu Deus te livrou? Calma, rei, o meu Deus fechou a boca do leão. E eu preciso dizer para você nessa noite que Deus continua a fechar a boca dos leões. Daniel foi fiel à palavra, você é fiel à palavra. O leão vai fechar a boca. Ele vai fazer o leão faminto jejuar por sua causa, por sua casa, por sua família, pelos seus, pelo seu coração, pela sua vida, em obediência ao Deus que abre fontes em meio ao deserto. Você pode estar com medo, você pode estar descrente, mas Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus do seu povo, Ele é o Deus da sua igreja, Ele é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus das suas decisões, Ele é o Deus dos seus projetos, Ele é o Deus dos seus sonhos. Tudo é pedra se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Diga isso ao Senhor da tua vida nessa noite ainda. Sem o Senhor não sei pra onde ir. É verdade, Senhor, sem o Senhor não tenho direção. Sem tua presença nada importa. Oh, aleluia. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta.
Essa é a nossa oração, Senhor. Essa é a nossa oração. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu sem teu Quem somos amor, nós, Senhor? Senhor? Quem somos nós, Senhor? Quem somos Tua nós? presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença, Senhor, é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Eu não tenho a ti, não tenho nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença, Só Senhor. tua presença. Oh, Deus, que Deus, Deus de milagres. me basta. Deus de provisão, só a tua presença, Eu te Pai. levarei por onde eu for. Meus irmãos, havia um homem tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que ele tinha na conta corrente era 12 bilhões de dólares, mas ele não tinha Deus. Ele era muito pobre. Ele tinha 12 bilhões de dólares na conta. Mas sabe quem é você? Você é esse que pode cantar essa canção. Se eu não tenho a ti, Não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. levanta as tuas mãos aos céus e diz a Ele: só a tua presença, Deus, é o que me basta. E eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia. É muito difícil terminar um culto quando o culto não quer acabar.
Mas como Calvino dizia, o culto é a vida. Então que esse culto continue na tua casa, na tua escola, na tua universidade, no teu trabalho, no meu trabalho, no meu ministério, no teu ministério. Que esse culto continue para a glória de Deus. Sabe, o Deus que nos assiste, Ele está vendo corações aqui. E eu nem preciso chamar aqui à frente nessa noite, como eu gosto de fazer especialmente, porque todos nós aqui temos realidades para as quais só a presença de Deus. Quando chegar amanhã lá no trabalho, quando começar aquele negócio de Senhor, só a tua presença. Quando começar o negócio de dedicar, Senhor, só a tua presença aqui. Só para resolver esse negócio, só a tua presença. Senhor, nessa igreja aqui, só a tua presença, Senhor Deus. Só a tua presença. No trânsito, só a tua presença, Senhor Deus. Meus irmãos, um homem que tem a Cristo, ele tem tudo. 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 O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Nada me faltará. De nada terei falta. Eu tenho tudo. Se o pastor, se o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Ele conhece a minha dor, Ele conhece a minha alegria, Ele conhece a minha angústia, Ele conhece. Mas nós é que precisamos reconhecer o que acabamos de orar nessa noite. Se eu não tenho a Ti, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei. Sem Ti, Senhor. Sem Ti, Nada. Senhor, só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Dê a mão para a pessoa que está ao teu lado Eu aí. não tenho a Ti, não tenho nada. Nada eu serei. Nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Leve esse povo em paz, Senhor. Ele é o Teu povo, Senhor. Como dizia Moisés, Ele é o Teu povo, Senhor. Cuida do Teu povo, Senhor. Cuida da Tua igreja. Cuida das necessidades do Teu povo. Que a graça, a paz, o amor de Deus habite ricamente em cada coração, hoje, sempre, 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 e sempre, sempre, sempre. Amém, 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 amém. Do nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua